Vamos então agora dar continuidade à análise sintática. Aula passada, tipos de sujeito. Hoje começaremos o livro 5 de vocês com a aula 18 sobre transitividade verbal. O que seria a transitividade verbal? O comportamento do verbo dentro de determinados contextos. Se ele será direto, indireto, de ligação, direto e indireto ao mesmo tempo, ou chamado verbo intransitivo. Vale ressaltar que na língua portuguesa nós temos o fenômeno da polissemia, em que uma palavra pode ter mais de um contexto, figurado ou real. Então tem que atentar ao comportamento do verbo e não tratá-lo como uma regra fechada. O que é que eu aconselho os alunos? Observar o verbo e a situação a que ele está inserido. Então vamos para o seguinte, galera. Dentro da transitividade verbal, nós temos os chamados verbos transitivos, que são 3, tá? Os verbos transitivos são aqueles que vão exigir complemento da ideia, sendo que o transitivo direto é aquele que não precisa da preposição no complemento. Já no transitivo indireto é aquele que obrigatoriamente irá precisar da preposição no complemento. Vale lembrar vocês que é necessário conhecer as preposições da língua portuguesa. Claro, as mais usadas dentro do transitivo indireto são de, por, pelo, em, sem, ao. São as mais usadas. Mas é necessário, quando a gente cita uma classe gramatical, que o aluno lembre dessa classe gramatical. Então vamos fazer o seguinte: qual a diferença entre o transitivo direto e o transitivo indireto? Muito básico. Direto, sem o auxílio da preposição. Indireto, obrigatoriamente com o auxílio de uma preposição. Então observa aqui, galera, olha só. Olha só, galera, observa bem aqui. O que é que nós temos? 2 exemplos. Nós compramos 2 carros, ele pediu demissão. Observa os 2 verbos aqui. Comprar e pedir. Lembram? Quem compra, compra algo. Quem pede, pede algo. Algo. Alguma coisa. Alguém. Não tem nesse meio termo o uso da preposição, certo? Então, nesse contexto aqui, carro é o que foi comprado. Demissão é o que foi pedido. Então, eu posso afirmar a vocês que comprar, pedir são verbos transitivos diretos. E os seus respectivos complementos, 2 carros e demissão, serão chamados de objetos diretos. Já dentro do transitivo indireto, tem que aparecer uma preposição para complementar a ideia do verbo. Quando penso em alguém, eu só penso em você. Quem pensa, pensa em algo, em alguém, em alguma coisa. E em é preposição. Portanto, o verbo pensar é transitivo indireto. Vou colocar aqui 2 exemplos para vocês, olha.
Olha só. Ele gostou de você. Gostou de alguém. De é preposição da língua portuguesa. Portanto, gostar é verbo transitivo indireto e o complemento aqui, que é de você, é chamado de objeto indireto. Penso em algo. Penso em nosso lar sempre. O que é que eu vou ter aqui? Pensar, verbo transitivo indireto. Em nosso lar, objeto indireto. E sempre, dando aí uma adiantada no conteúdo, sempre adjunto adverbial de tempo, porque expressa a circunstância em que eu penso no nosso lar. Sempre eu penso em alguma coisa. Então, verbos, por exemplo, como necessitar. Quem necessita? Necessita de algo ou de alguém. Então, você observa. Olha o verbo. Se ele não exige preposição, ele é direto. Se ele exige preposição, é indireto. Sendo que na língua portuguesa, nós vamos ter verbos que têm os dois complementos, porque o contexto vai exigir isso, as duas situações. Tanto o objeto direto, quanto o objeto indireto. Então, olha só, galera. Observem bem aqui esse exemplo simples para vocês entenderem. A moça disse a verdade para o juiz. Vamos observar aqui qual é o nosso verbo? Dizer. Sendo que aqui eu tenho um sujeito simples, que é moça, é o núcleo do sujeito. Beleza. A moça disse. Ela disse o quê? A verdade. Quem diz, diz algo. Nós vamos ter aqui o objeto direto. Por que o direto? Porque é aquele que não tem o uso da preposição. Agora tem mais informações aqui na oração, galera. A moça disse a verdade para alguém. A alguém. Perceberam que o para aparece? E eu tenho o uso de uma preposição. Então, para o juiz, já tem ali a nossa querida preposição para, eu já vou ter aqui o que eu chamo de OI, objeto indireto. Quem diz, diz algo para alguém aqui nesse contexto. Portanto, verbo dizer, nesse contexto que eu coloquei aqui, ele vai ser transitivo direto e indireto. O que você faz para identificar? Lê o texto. Observa a situação. Ele pode ser só direto, o verbo pode ser só indireto, como se ele houver, dentro de um contexto, a necessidade dos dois complementos, ele será direto e indireto. Nós temos o famoso verbo de ligação, que a galera sempre brinca dizendo que é o verbo que serve para ligar. Mas ligar o quê? Ligar estado ou qualidade. Que pode ser do sujeito ou pode ser também do objeto. Vale ressaltar que o verbo ligar, o verbo que liga, o verbo de ligação, ele não apresenta ação. Ele não é ação de falar, de fazer. Ele sempre vai estar como um elo entre o sujeito, o objeto e o seu predicativo, tá? Quando na gramática eu me refiro a um predicativo, lembrem, é estado ou qualidade. Numa entrevista de emprego, alguém pode perguntar para você: quais são os teus predicativos? Ou seja, a pessoa está perguntando de uma forma mais formal
quais são as tuas qualidades. Você se considera honesto, pontual, obediente, prestativo, bom no que faz? São, no caso, os teus predicativos, tá? Sendo que na língua existem alguns verbos que funcionam como verbos de ligação. Ser, parecer, ficar, permanecer, andar, não o andar das pernas, mas o andar triste, andar pensativo, andar cabisbaixo, tá? Indica estado ou qualidade, tá? Por falar em andar, eu vou colocar aqui o trecho de uma música para vocês, tá? Olha só, galera, uma música aí, Legião Urbana na área. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Vamos fazer uma análise sintática breve aqui desse trecho da música? Quem é o sujeito de tenho andado? Que é uma locução verbal, por sinal, porque tem dois verbos, ter e andar. Sendo que o verbo andar é o verbo principal dessa locução verbal. Pergunto, quem é o sujeito de tenho andado? Quem é que tem andado distraído? Eu. Que tipo de sujeito é esse? Lembra da aula passada? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. É aquele que não está escrito, mas eu defino pelo verbo. Portanto, eu tenho andado. Mas não é o andar de andar apressado porque eu vou perder o ônibus, não é isso. Aqui eu vou ter distraído, impaciente e indeciso, que são os estados de espírito do eu lírico, ou seja, levando para uma questão gramatical, são os predicativos. 3 predicativos aí. Portanto, o verbo andar, ele está ligando o sujeito oculto, eu, a 3 predicativos dentro da música, que revelam um eu lírico que está passando aí por uma transição de identidade, uma crise existencial, um momento difícil que todos nós podemos passar, certo? Então, nesse caso aí, eu ando pensativo, eu estou eufórica, tá? Permaneço alegre, permaneço ansiosa, fico feliz com você. Verbos de ligação. Nós temos também, para encerrar essa aula, os verbos intransitivos, que são poucos na língua portuguesa, que são verbos que não precisam de complemento. Percebam que aqui, compra algo, pede algo, gosta de alguém, pensa em alguém. Mas existem verbos que são intransitivos por eles não necessitarem obrigatoriamente de um complemento e já em si terem a ideia completa. Exemplo, meu filho nasceu. Nasceu. Ah, professora, mas nasceu onde? Quando eu pergunto onde, eu já vou entrar numa outra análise que é o adjunto adverbial de lugar. Mas o verbo nascer tem a ideia completa. Minha plantinha morreu. Morreu. A criança caiu. Caiu. Amanheceu. Anoiteceu. Entardeceu. São chamados verbos intransitivos da língua portuguesa. Inclusive, eu quero que vocês atentem ao livro de vocês, porque o livro apresenta uma série de verbos. Não é para você decorar, é para você reconhecer esses verbos dentro do comportamento da gramática e, claro, da polissemia, porque tem vários contextos que podem ser utilizados. Então, observa aqui, galera, olha só.
Olha só. A criança sumiu ontem. Vamos fazer análise rápida só para recapitular as aulas? Quem foi que sumiu? A criança. A criança é sujeito. Sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo, criança, e o a é artigo, portanto, adjunto é nominal. A criança sumiu. Entendeu a ideia? Entendeu o que aconteceu com a criança? Portanto, verbo intransitivo. Ah, professora, o ontem não seria complemento do verbo sumir? Não. Aí eu adianto um pouquinho o conhecimento de vocês. Ontem não indica tempo? Lembram dos advérbios de tempo, lugar, causa, consequência, modo, negação, afirmação? Justamente. Só que na sintaxe, essas circunstâncias de tempo, lugar, são chamadas de adjunto adverbial. Nesse caso aqui, ontem, de tempo. Sujeito simples, verbo intransitivo, adjunto adverbial de tempo. Então, atentem aos exercícios, façam as atividades e nós estamos juntos para qualquer dúvida ou até mesmo acréscimos às informações. Até mais, galera!